Igreja. Meus irmãos, os irmãos bem sabem que essa carta, Paulo escreve aos Filipenses enquanto ele se encontrava preso em Roma, em uma prisão domiciliar, por volta dos anos 63, 64, depois de Cristo. E a igreja em Filipos foi uma das primeiras comunidades cristãs que Paulo fundou ali na Europa Oriental. Paulo havia passado por muitas coisas ao lado daqueles irmãos e talvez por isso o motivo de tanta alegria e tanto amor que Paulo sentia por eles. Paulo vai fazer uso dessa carta no capítulo 2 de Filipenses, os versos de 1 a 11. Paulo vai instruir aqueles irmãos em Filipos para que eles possam viver em amor, para que eles possam ser mais unidos, servindo um ao outro em amor, em humildade, lembrando do sacrifício de amor que Cristo fez por nós. Paulo também vai ensinar aos filipenses que todo sacrifício, todo sofrimento, toda dificuldade são válidos desde que Jesus e o seu santo evangelho seja anunciado. E aí ele vai encorajar aos irmãos em Filipos, no capítulo 3, versículo 1, ele vai falar: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Capítulo 4, versículo 4, ele vai dizer mais uma vez: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Ainda nesse sentido, Paulo fala aos filipenses, no capítulo 1, versículos 28 ao 30, que mesmo em meio às perseguições, às tribulações, os irmãos em Filipos se mantenham firmes na fé, firmes na promessa, firmes no Senhor Jesus Cristo e em seus ensinamentos. Paulo vai pedir àquela igreja, no capítulo 3, versículo 2, que aqueles irmãos não permitam ser influenciados pelos falsos profetas. Esses falsos profetas, Paulo diz que só estavam ali para ensinar doutrinas vãs, doutrinas falsas, contrárias aos ensinamentos de Cristo. E por fim, Paulo vai usar dessa carta para agradecer todo o apoio que os irmãos em Filipos prestaram a ele, tanto de forma espiritual quanto de forma financeira. O fato é que, apesar de Paulo estar preso, o apóstolo transborda as suas palavras em alegria. E grande parte dessa alegria talvez se dava por Paulo poder encorajar aqueles irmãos em Filipos e poder ver o agir do evangelho na vida daqueles irmãos e através da vida daqueles irmãos. Essa alegria que Paulo sentia era tamanha que chegava a compensar todas as circunstâncias que Paulo se encontrava naquele momento. Alguns autores falam que essa é uma das cartas mais encantadoras escritas pelo apóstolo Paulo. Alguns autores chamam essa carta de a epístola das coisas excelentes. Outros autores chamam essa carta de a epístola da alegria. E de fato, várias vezes vai aparecer aqui ao longo dos 4 capítulos as palavras alegria e regozijo. Agora, perceba um detalhe, meus irmãos, que embora preso, é através dessa carta que Paulo vai dirigir o coração dos filipenses
e dirigir o meu coração, o seu coração, nessa noite, aquela alegria que não tem fim, aquela alegria que nada e nem ninguém pode nos privar, Jesus Cristo. Amém? Amados, dito isso, a guisa de introdução, eu gostaria de convidá-los hoje para refletirmos sobre quem estamos permitindo que sejam os nossos influenciadores, a quem andamos observando, qual tem sido o nosso referencial quando o assunto é modelo de vida. E é nesse sentido que eu gostaria que passássemos a observar, à luz das Escrituras, esse tema sobre 3 aspectos. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar para os irmãos que nós não podemos e nem devemos ser imitadores dos modelos que esse mundo tem para nos oferecer. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, vai falar que nós não podemos nos moldar aos padrões terrenos. Ele fala no início do versículo: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Amados, nós somos todos os dias bombardeados com informações, muitas vezes trazidas a nós de forma subliminar. Essas informações nos são enviadas para moldar o nosso subconsciente, para moldar os nossos valores, e elas fazem isso através de algoritmos, através de letras, de músicas, através de histórias contadas, e essas informações querem perverter os padrões de vida que o Senhor tem para nós, a nossa forma de viver, de pensar, de sentir, o que devemos comer, o que devemos beber, como devemos agir e reagir diante das situações da vida. A toda hora nós estamos sendo atacados por ideologias humanistas, pagãs, malignas, que tentam incutir em nossa mente, em nossos corações, padrões de vida totalmente diferentes daqueles padrões que Deus tem reservado para nós. E é claro, meus irmãos, que esse tipo de ideologia só pode ter um autor. É aquele que é o inimigo das nossas almas, o diabo. Não se enganem. 1 Pedro 5,8 vai nos falar que nós devemos ser sóbrios e vigilantes. Thomas Jefferson, um dos autores da Declaração de Independência dos Estados Unidos e também o terceiro presidente desse país, vai dizer que o preço da liberdade é a eterna vigilância. O próprio Jesus falou aos seus discípulos lá no Getsêmani, em Mateus capítulo 26, versículo 41, ele fala para nós nessa noite também: orai e vigiai, para que não possais cair em tentação. E amados, percebam que já naquela época, em Filipos, como nos revela aqui Paulo, capítulo 3, versículo 2, Paulo vai mostrar que nós temos que ter cuidado com esses falsos profetas, porque eles não pregavam a Cristo, eles pregavam suas próprias doutrinas humanas. Mas hoje também nós temos que tomar cuidados com os profetas, com os anticristos da nossa geração. E são eles, esses falsos profetas, esses anticristos, a quem Isaías vai falar no capítulo 5, versículo 20, ele vai dizer que esses são aqueles que chamam o mal de bem, que chamam o bem de mal, que chamam
a escuridão de luz, que chamam a luz de escuridão. Eles falam, esses falsos profetas, esses anticristos, que o amargo é doce e que o doce é amargo. Sem contar que hoje vivemos cercados por vários influencers aí nas mídias sociais, por formadores de opinião nos diversos meios de comunicação, gente de todo tipo, tratando de todo tipo de assunto, tentando agradar e atender a todo tipo de gosto. Então, me permitam aplicar esse primeiro ponto, falando para os irmãos que nós não devemos dar ouvidos a esses falsos profetas, porque eles tentam nos influenciar com a voz doce, com práticas que num primeiro momento até parecem agradáveis, porém essa mesma voz doce, essas práticas nos levarão a tomar atitudes antibíblicas, nos levarão a tomar atitudes que são contrárias à palavra de Deus, ao que Deus estabelece para a nossa vida. Em segundo lugar, não sigamos, irmãos, os seus passos. Paulo nos adverte em Filipenses 3,19, que esses falsos profetas querem fazer discípulos de si mesmo e não de Cristo. O que esses falsos profetas estão preocupados não é com as ovelhas, eles estão preocupados com a lã das ovelhas, eles estão preocupados com a gordura das ovelhas, eles estão preocupados com tudo de bom que a ovelha tem para oferecer a eles. Mas Paulo vem, por meio dessa palavra que lemos, capítulo 3, versículo 17, e vem nos apresentar uma solução. Ele diz que nós devemos imitar e observar os grandes e verdadeiros exemplos na vida, porque certamente esses grandes exemplos vão nos apontar a Cristo, que é, de forma incontestável, o nosso maior exemplo de vida. Amém? Amados, mas para isso, e já passando para o segundo ponto da nossa reflexão, nós precisamos desenvolver um espírito aguçado de observação, de maneira que possamos focar nesses grandes exemplos da Bíblia, que Paulo fala, inclusive Paulo é um desses exemplos. E nós devemos ter esses grandes exemplos como direção para a nossa vida, para as decisões que nós devemos tomar. Quantos de nós, meus irmãos, já tivemos dúvida em relação a como seria a forma certa de viver, a forma certa de agir ou reagir em meio a determinadas situações? E embora a palavra do Senhor seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, como diz o Salmo 119, versículo 105, e que o Espírito Santo de Deus tenha por missão, como disse Jesus em João 16,13, tenha por missão nos guiar em toda a verdade. Às vezes, nós nos sentimos confusos diante de contradições em relação à nossa fé, em relação às influências que o mundo causa em nós. E é justamente mergulhados nesse contexto de contradição que Paulo vai nos fazer um convite e vai apresentar esse convite em forma de solução. Ele nos chama a sermos seus imitadores. Ele nos chama a observarmos aqueles homens que de fato seguem o padrão de vida que é estabelecido pelas Sagradas Escrituras. Devemos nos esmerar em aprender justamente com esses bons exemplos desses homens maduros, tementes a Deus, que estão ao nosso redor. Não precisamos nós
nós precisamos saber escolher, amados, quem serão os nossos mentores na fé. Porque se nós não soubermos escolher, se nós não escolhermos, certamente o mundo escolherá por nós. E aí nós nos veremos numa situação em que vamos passar a seguir pessoas que em sã consciência nós nunca seguiríamos. Nós vamos passar a tomar decisões que certamente vamos nos arrepender depois. Nós vamos passar a ter padrões de vida que não agradam ao nosso Deus, ao nosso Pai, ao nosso Criador. Nós passaremos a ser pessoas que nós não queremos ser. Isso é uma verdade, irmãos. Nós não vivemos em uma redoma. A toda hora, a verdade é que nós estamos sendo influenciados, quer por coisas, quer por pessoas. Por isso, eu te convido nessa noite a se perguntar: o que é que está me influenciando hoje? Ou quem está me influenciando hoje? Que tipo de conteúdo eu ando consumindo através de livros, através das mídias sociais, através dos diversos meios de comunicação? Há um filósofo grego chamado Hipócrates, e ele disse que nós somos aquilo que comemos, nós somos aquilo que consumimos. Então, amados, muito cuidado com o que você anda consumindo, muito cuidado com o que você anda comendo. Quem é ou quem são as pessoas que você costuma observar, que você costuma imitar? Essas pessoas são pessoas sábias, são cristãs? É alguém do passado? É alguém dos nossos dias atuais? Você tem seguido os passos dessa pessoa ou dessas pessoas? Você tem seguido os seus exemplos de vida, os seus comportamentos? E já aplicando esse segundo ponto, eu te falo, amado irmão, amada irmã, se você ainda não sabe escolher o seu mentor correto na fé, não se desespere, porque ainda nós podemos seguir os conselhos que o apóstolo Paulo nos traz. Observe mais a vida de pessoas piedosas, essas que estão ao nosso redor, essas que nós conhecemos. Busque alinhar a sua forma de viver com o comportamento dessas pessoas, e de forma incessante e acima de tudo, sempre peça a Deus sabedoria, discernimento para avaliar todas as coisas à luz das Escrituras, para avaliar todas as coisas à luz da vontade de Deus para a sua e para a minha vida. Amém? Amados, em terceiro e último lugar, Paulo, na carta que escreve, a primeira carta que escreve aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 1, ele vai nos convidar a sermos imitadores dele. E ele diz: porque eu sou imitador de Cristo. Então, amados, esses grandes exemplos que falamos do passado e do presente, todos eles têm algo em comum. Eles ou foram no passado ou são no presente imitadores do maior exemplo de vida que já existiu e existe na face da terra, Jesus Cristo, o perfeito varão, o nosso maior e melhor modelo de vida. Amém? E Paulo nos convida também, aliás, o próprio Jesus nos convida em Mateus capítulo 5, versículo 48, a sermos perfeitos. Ele nos fala: sede perfeitos, porque o nosso Pai Celeste
é perfeito. Agora, para sermos imitadores de Cristo, assim como Paulo foi, nós precisamos, antes de tudo, ter um encontro verdadeiro com Jesus. Nós precisamos conhecer a Cristo, precisamos conhecer o que Ele fez, precisamos conhecer como foi a vida dele, precisamos conhecer os exemplos de vida que o Senhor Jesus nos deixou. Então, amada igreja, quem é esse Cristo chamado Jesus? Jesus é a pessoa mais importante da história da humanidade. A sua vinda ao mundo foi anunciada no Antigo Testamento. Isaías 7,14 diz que ele nasceria de uma virgem e que o nome dele seria Emanuel. Isaías 9,1 diz que ele seria da Galileia. 9,6 diz que ele nasceria como um menino e que o governo estaria em seus ombros e que o seu nome seria Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías, ainda no capítulo 9, versículo 7, vai dizer que Jesus nasceria da linhagem de Davi e que o seu reino seria um reino de paz, de juízo, de justiça, e que esse reino jamais teria fim. Jesus, amados, é o Filho unigênito do Pai. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. João, capítulo 1, versículo 3, vai dizer que todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Paulo, quando escreve aos Colossenses, capítulo 1, dos versículos 15 ao 17, vai afirmar que Jesus é a imagem do Deus invisível. Jesus é o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as coisas visíveis, as invisíveis, os tronos, as soberanias, os principados, as potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. O Antigo Testamento apontava para ele, para o Messias que viria para salvar o povo de Deus. O Novo Testamento fala da sua vida, paixão, morte e ressurreição. O apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses 2,6 que ele, sendo Deus, soberano sobre tudo e sobre todos, não usurpou o ser igual a Deus. No versículo 7 ele diz que Jesus antes se esvaziou e veio ao mundo como um servo, em semelhança de homem, sendo reconhecido em figura humana. E no versículo 8, Paulo diz que Jesus se humilhou e foi obediente a Deus até a morte, e morte de cruz. Aos Efésios, no capítulo 5, versículos 25 a 27, Paulo vai dizer que Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por amor a essa igreja, para santificar essa igreja, para purificar essa igreja por meio da lavagem de água através da sua palavra, para apresentar essa igreja para ele mesmo de forma gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Amados, Jesus morreu pela sua igreja para salvá-la da condenação eterna, da morte eterna. Ele tomou de forma substitutiva do cálice amargo da ira do Senhor que estava reservado para mim e para você. Ele é a estrela de Davi. Ele é o cordeiro que foi morto e agora vive. Ele é o leão da tribo de Judá. Aleluia. João fala no capítulo 5 de Apocalipse que viu um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos.
E um anjo veio com uma voz forte e proclamava: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? E nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra foi encontrado alguém que fosse digno de abrir aquele livro, nem tampouco de olhar para aquele livro. Então João chorava, até que veio um ancião até João e disse: não chores, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Aleluia, amados. Esse é o Jesus que conhecemos. Esse é o Jesus que amamos. Esse é o maior exemplo de vida, o qual devemos seguir. Louvado seja o seu santo nome. E aplicando já esse terceiro ponto, meus irmãos, eu peço à amada igreja que paremos de uma vez por todas de consumir esses conteúdos mundanos, passageiros, que não nos edificam em nada e que não nos aproximam do nosso Criador, do seu santo e eterno reino. Paremos de abrir a janela das nossas almas para as coisas que são ofertadas pelo mundo, que são ofertadas pelo inimigo das nossas almas. Paremos de dar ouvidos a esses falsos profetas, a esses anticristos que conhecemos, bem como as suas falsas doutrinas, porque Paulo vai dizer que o destino desses falsos profetas é a perdição. O Deus deles é o próprio ventre. A glória deles está na sua infâmia e eles só procuram as coisas desse próprio mundo. Em vez disso, que nós possamos buscar mais ao Senhor, enquanto Ele pode ser encontrado, que possamos nos alimentar mais da sua santa e perfeita palavra, que possamos conhecer mais a Cristo, que busquemos imitar a sua forma de viver, a sua forma de pensar, de agir, de sentir, de falar, de sorrir, de amar, lembrando que nós somos chamados e nós somos feitos para sermos a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Amém? Que possamos também, assim como Cristo, nos esvaziar e morrer para nós a cada dia, tomar a nossa cruz e seguir a Cristo, servindo a Deus, servindo ao nosso próximo, amando a Deus, amando ao nosso próximo, como o Senhor Jesus nos ama, trabalhando em prol da sua igreja, trabalhando em prol da expansão do seu santo reino e se envolvendo cada vez mais com as coisas da sua obra. Busquemos fazer mais a vontade de Deus, cumprir o seu querer em nossas vidas, para que possamos chegar a um nível de intimidade assim com Jesus, como era com Paulo, que chegou a falar que o viver para ele era Cristo e o morrer era lucro. Por isso eu concluo, amados, falando para os irmãos, vivemos a exemplo de Cristo, na luz e na verdade do seu evangelho. E assim como Paulo disse em Filipenses capítulo 1, versículo 6, estejamos plenamente certos de que aquele que começou boa obra em nós há de completá-la até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus nos abençoe, abençoe a sua santa igreja, abençoe os nossos corações, abençoe as nossas vidas, em o nome de Jesus. Amém.